bem? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem está nos ouvindo. Estamos aqui começando o primeiro e espero que não seja o último dos nossos webcasts aqui. Quem lhes fala é Arthur Rodrigues e acompanhado de... Aqui é o Léo, dono do Taverna do Léo também. E só um adendo para quem quiser acompanhar, esse podcast vai estar lá no canal também. Aqui é o Orlando, eu sou o mais idiota que tem aqui, então não liga pra mim, por favor. Não, podia ser pior, teve gente que entrou no podcast e veio sem muito assunto, né, Saito? Infelizmente. Enfim, meu nome é Eduardo, mas o pessoal me chama de Saito e tamo aí. A Saito é bem mais legal, né, cara? Convenhamos. Porra, cara, se eu tivesse o nome de Saito, com certeza eu só me apresentaria assim. Não é todo dia que você conhece alguém com o nome de personagem de Samurai X, né? Tipo eu que não tenho um sobrenome legal. Já pensou só me chamasse de Souza, que coisa chata? Pior eu que me chamam de Carneiro, né, velho? Carneiro é horrível mesmo. No nosso grande primeiro podcast, nós vamos falar dos animes da temporada de inverno de 2016, ou verão para nós aqui. Tivemos bastante surpresas, coisas que não esperávamos, umas continuações que estão boas, e esse aí é o assunto. E já pra puxar, eu já vou citar a minha grande surpresa, que foi o Erased, que é o Boku Dakegai Naemachi, que eu não esperava nada e eu fiquei incrivelmente surpreso, tanto que eu já estou engolindo o mangá porque eu não consigo esperar pelo anime. Faz muito tempo assim que eu não vejo um anime que me prenda, sabe? Por mais que seja um anime bom ou não, mas puta, esse daí você fica assistindo e fala, caralho, o que vai acontecer? Desculpa o spoiler, mas puta, quem matou a menina? O que aconteceu? Como que ele volta? Por que ele volta? Caralho, o que define o período que ele volta? Cara, é sensacional. Eu acho que a grande questão desse anime prender é porque ele é um mistério, e ele é um mistério bem feito. Ele, você realmente quer saber o que está acontecendo na situação toda. Mas uma coisa que você citou, Léo, é que é por que ele tem o poder dele. Cara, eu acho que isso não vai ser explicado. Eu acho que fica, beleza, ele tem esse poder e ele vai usar esse poder para resolver os mistérios. Porque ele tem o poder, como ele conseguiu o poder, só tem, tanto que não é nem explicado, né? Ele só tem o poder, ele explica pro público como que o poder funciona e só. E sinceramente nem precisa. Eu também acho. Eu acho que não precisa explicar mesmo. Porque cria essa questão do sobrenatural. Tipo, não é uma história verdadeira. Você não precisa... porra, que falso esse negócio de poder. Cara, essa é a parte da graça. Não precisa... esse sobrenatural é legal. É, verdade. Outro destaque pra mim, que a gente tava conversando em off aqui, é o Kono Sobarashi Sekai Nishuku Fukuo. Manjei muito do japonês agora. Porra, talenta. E, cara, primeira surpresa pra mim desse anime é que ele é da Jin. Então, assim, a Jin, ela normalmente sempre fez um monte de cagada. Eu sou preconceituoso pra caramba com o estúdio. Isso é verdade. Tipo, eu não assisto nada do Pierrot. Saiu o anime do Pierrot que eu queria muito assistir. É pela Pierrot, eu não assisto. Isso e Zebek, cara, eu não assisto nada a Zebek. Mas eu tinha esse preconceito com a Jin e hoje em dia eu não reclamo tanto. Eu acho que a Jin deu uma melhorada muito grande nos últimos anos. Eles lançaram coisas de qualidade mesmo. E aí isso eu não assisti ainda, mas eu com certeza vou procurar, porque realmente parece uma bosta divertida. E daí que nem eu falei pra vocês, o que é foda desse anime é justamente a comédia, porque é um bando de inútil se destacando aos poucos ali no que eles estão fazendo. Que a morte do cara que eu comentei com vocês é hilário. Acho que é o ápice do anime, é justamente a morte do rapaz. Não vamos spoiler, porque apesar de que você já spoilou um pouco, né, o fato de que ele está morto. Não. Explicar ao menos isso, né? Explica ao menos esse fato, né? Porque, beleza, o cara tá morto, como assim? Você quer que eu fale da morte? Eu falo da morte. Não fala da morte, só explica, tipo, beleza, ele tá morto e ele parou em outro mundo. Okay, isso, ele foi parar em outro mundo, é isso. Então beleza. Mas, cara, essa é a grande dúvida. O motivo da morte é a comédia. Exato, entre outras coisas. Cada personagem tem um nível de comédia e, cara, é sensacional. É um bom anime pra desligar o cérebro? Nossa, cara, se não deixar você idiota que nem eles, desliga mesmo, cara, é muito bom. É muito bom. E a parte técnica? A
qualidade da animação, as vozes, tá aceitável? A dublagem tá sensacional, porque existe muito diálogo rápido nele. Mesmo pra um japonês, seguir um diálogo rápido não é fácil. É verdade isso, sai. O que você acha desse assunto? Nada a comentar. Puta que pariu, eu sou o japonês mais inútil do mundo, cara. E não, a animação, eles não fizeram aquela cagada da Toei, Dragon né, Ball cara? Super. Não fizeram de fazer o desenho de criança e colar lá, não fizeram isso. Do que eu consegui ver do Subarashi aqui, eu gostei até da animação dele. Ficou, cara, ficou. E o jogo de cores do anime ficou sensacional. Luz, ficou bom pra caramba. E o detalhe importante de Kono Subarashi é que ele não é um mangá. Ele é uma light novel. Ou seja, você vai lá, você tá abrindo um fucking livro de piada, velho. E o legal da comédia também é que ele não tem o foco na besteira. Tem a piada do sexo ali, sempre tem que ter, né? Ah, sim. Mas o destaque, assim, não é ele. É tipo outras coisas idiota que aparecem. O público de anime é um público adulto, né? Então tem isso aí. Não, tem que ter, sempre vai ter. Já que a gente entrou nesse assunto do sexo, eu já tenho que citar a grande ovelha negra dessa temporada, né? Que é o buraco negro da Kyoto Animation, né? Ah, não. No Zaigen no Phantom World, que tem o limbo das tetas, que é aquela porra daquela cena. Pois é. Cara, você não precisa assistir o anime, mas eu acho que aquela cena vai ser lembrada pra sempre. Mayonesa-sama, ganbatte! 1、2の Pra quem não sabe, é um anime novo da Kyoto Animation e eles finalmente aceitaram o fato de que eles vão precisar fazer fanservice pesado no nível sexual pra conseguir dinheiro, né? Kyoto Animation ela nunca foi muito fazer isso, pra quem não sabe, eles fizeram bons animes de moe fanservice, mas que nunca apelaram, né, pro sexo. Keion, Haruhi Suzumiya, não que seja fanservice, né, mas Keion sempre foi fanservice, mas nunca apelou pro sexo, e agora, finalmente. Apesar de que, ao menos no Forteão, o pessoal sempre desejou um anime meio fanservice sexual da Kyoto Animation, exatamente pelo fato de que eles fazem um anime de uma qualidade técnica absurda, né? O traço deles é muito bom, eles investem mesmo nisso. Eu não gostei muito da voz da principal. Eu achei a loira principal teve uma voz muito... Poderia ser mais maduro, né? Eu acho que não combinou. Uma das coisas que eu mais dou valor pra um anime é a história. E definitivamente a história do Muzaigen é um grande nada. Olha, nada. Então, tipo, eu não vi o suficiente pra ver da questão da história. Tipo, ao menos o contexto do mundo que eles inventaram parecia interessante. Eles não, né? O criador do Light Novel. Criou, parecia interessante, mas eu não assisti o suficiente pra ver a história se desenvolver um pouco. Eu duvido que não tenha história. Se vai ser boa ou não é outra situação, né? Mas eu duvido que não tenha alguma história. Pra não dizer que o anime não tem nenhum ponto que redima ele, tem uma personagem que é dublada pela Sayori Hayami, eu adoro Sayori Hayami, então eu vou assistir esse negócio só por ela e eu sou fanboy, se eu quiser. O que eu queria falar aqui também é o do Schwarzenmarken. Fala Movie Love, cara. O Movie Love na que Europa. É um spin-off. Acho que se você falar Movie Love na Europa fica mais fácil do que você falar essa porra desse nome alemão. Que é o spin-off do Movie Love. Ou seja, já começa bem. Quem dirigiu ele foi o Tetsuya Watanabe, que é o cara que dirigiu Zone of the Ender. Só isso, só. O estúdio que fez ele foi a Liden Films. Liden Films é o estúdio de Arslan Senki, Terraform Mars. Ou seja, fez o primeiro, não fez? O primeiro Movie Love, o Total Eclipse? Foi. Então não tem como ser ruim esse anime. E de fato ele não é mesmo. A história pode piorar. Eu assisti só a primeira parte, mas eu fiquei bem surpreso. Porque ele pega bem na parte política do Movie Love. Quem já jogou o Alternative, né? Na verdade o Unlimited e o Alternative, o background político do Movie Love é muito grande. E isso foi uma parte que pegou bem legal nesse aí. Pra quem não sabe, o Movie Love ele acontece no universo alternativo, né? Da Terra, em que uns alienígenas atacaram. E aí eles atacaram meio que durante a Guerra Fria.
E aí você tem, ao menos nessa parte, nesse Movie Love na Europa aí, que tá saindo agora, você tem ele acontece na Alemanha. E aí você tem as duas partes da Alemanha, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e você tem uma briga de poder entre as duas, enquanto todo mundo se mata por causa dos alienígenas absurdos. Então, tipo, você tem toda essa trama por baixo, enquanto você tem um gore por cima dos alienígenas. E isso sempre teve nos Movie Love, até no próprio jogo, até os personagens principais encontrarem os alienígenas, eles se lidam com um golpe de estado no governo japonês antes de lutar contra o primeiro alienígena dele. E, super bem animado. Até agora eu não vi nenhum glitch, nenhum erro. Eu não gostei das vozes. Eu tenho que admitir que eu não gostei das vozes. E eu sempre tenho a reclamação de ver o japonês tentando falar nome estrangeiro, cara. Sempre soa idiota. Outra merda que saiu Lá vamos lá. é o Prince of Stride Alternative. Ele é da Madhouse, mas só que ele tem mão da Kadokawa também. A Kadokawa, ela é distribuidora, né? Então... Cara, que bosta de anime é esse, cara? O parkour e atletismo, e os caras não sabem o que faz. Eu corro por ali, caminho é esse. Mas eu vou pro outro lado. Ok, vai pro outro lado. Inventaram um esporte que você não entende nada. Nossa, cara, é muito ruim. Muito ruim. Madhouse, que me desculpe, mas é muito ruim, cara. Eu acho muito que ruim. o forte da Madhouse é mais os filmes mesmo que eles fazem. A Madhouse fez Death Note, fez No Game No Life. Eu não tô chapado de ter flashback de Prince of Tennis quando eu vejo isso, né? Sei lá, os personagens, o estilo de arte me lembra, tem Prince of alguma coisa. Nossa, Prince of Tennis é old mesmo. Prince of Tennis é outro pra porra. Eu lembro que passava no Animax, mas eu nunca assisti. Aí eu cheguei a ver. É um dos poucos de esporte que eu gostava de assistir, sabe? E eu acho todos eles chatos. Eu vou continuando. Né? Continuando, né? Tem um anime aqui em especial que eu vou deixar o Orlando falar dele, que é o Active Raid. Por favor, Orlando. O Active Raid, eu só cheguei a assistir porque na verdade ele não me interessa nem um pouco por causa do estilo dele, porque eu tô fazendo a revisão da legenda. Mas é tipo assim, é um grupo de policiais lá, um grupo de força-tarefa, que teve um desastre lá na cidade de Tóquio e tipo, meio que destruiu a cidade lá. Daí esse pessoal, eles meio que usam tipo uns exoesqueletos lá pra poder dar na proteção da cidade. Evangelho. Oi. É Weavers o nome do negócio. É Weavers, eu acho. Se pronuncia. Eu não sei porque eles falam tudo errado, então... Virivari. Mas assim, daí tem o nome do grupo aqui, que a personagem principal faz parte, é Agência de Polícia Nacional, Kishiyoji, uma coisa assim, isso mesmo. Daí eles cuidam da parte de segurança. Exoesqueletos que eles usam é tipo um smartphone também, no sentido de que você pode instalar aplicativo. Daí no segundo episódio tem uma parte que ela tá lutando contra um negócio lá, um bicho. Porra, o cara tá combatendo o crime, do nada para pra jogar Candy Crush dentro da Power Armor, cara? É tipo isso, não, tipo que você pode realmente instalar coisinhas no seu exoesqueleto. Daí tem uma cena que ela tá lutando lá, que do nada começa a aparecer umas pop-ups na tela dela, ela não consegue enxergar o inimigo dela. Notificações do Facebook. Porque ela instalou algum aplicativo que instalou um Baidu no computador dela lá, no exoesqueleto dela. Nossa, que bosta. Esses chineses instalaram o Baidu até na Power Armor contra o crime, né, cara? Não, esse não é tem muito proteção ruim. melhor. Esse eu nem cheguei a tentar assistir de verdade, porque só revisando eu já vi que é ruim e é uma bosta. A animação também não é boa, não. Eles tentaram usar muito o CG pra poder fazer uma animação rápida, sabe? Daí ficou muito feio, sabe? Então a animação é ruim, a história é ruim e é tudo ruim. Não sei qual foi o estúdio que fez, mas é ruim do mesmo jeito. Diz que é Production IMS, né? Nunca ouvi falar. Eu não vejo os personagens, eu lembro daquele anime de trem, que Rail Wars. Eu não assisti esse negócio, mas me lembro, o character design me lembra um pouco os personagens. O Production IMS fez o Shinmai Mao no Testament lá, que é outra bosta. Sei qual é. Esse não vi, mas eu sei qual é. Chato pra caralho, nossa. Um que eu peguei pra ver que eu não devo manter assistindo é o novo da PA Works.
chama Haruchika, que eu achei muito fraco, né? O personagem principal é uma menina, meio tomboy, né? Ela meio gosta de esportes, disso, daquilo. E ela vai começar a vida no ensino médio dela. E ela decide virar uma moça delicada e fofa. Aí ela compra uma flauta, acho que é isso, uma flauta, e ela se junta à banda. E aí quando ela se junta à banda, ela meio que tem uma queda pelo professor. E ela decide tentar, né, alguma coisa. Só que aí ela percebe que ela tá meio que ela se prende no triângulo amoroso, em que é ela, o professor e um amigo dela. Um anime gay, tipo, o menino gosta do professor. Cara, não sei, tipo, não vai dar certo. Mais fácil ele desistir. Eu achei engraçadinho. Não devo manter eu preciso assistir os próximos episódios, mais porque eu gosto da Pia Works e apesar de que na última temporada eles fizeram Glass Leap, que foi uma bosta. Ah, nossa senhora! Foi muito ruim. Mas esse parece ok. Isso é anime de orquestra, né? Anime de orquestra normalmente tem boa música, então já é alguma coisa. Um anime que eu gostaria também de falar aqui é o Hai Togensou no Grimmer. Cara, ele é da A1, que é o mesmo estúdio aí de Nanatsu no Taizai e Fairy Tail. E o que é legal desse negócio? Tipo, a história do anime em si é um mistério, porque simplesmente aparece eles saindo de uma torre pronto, com roupa ocasional, né, roupa normal, e de repente eles estão no mundo medieval e já estão caçando e, sabe, não fala. E isso vai ser desenrolado aos poucos e tal. O que é o destaque disso? É a parte humana do negócio. Por quê? Porque aparece eles evoluindo, aprendendo as técnicas, como manejar uma espada, uma adaga, um arco e flecha. Quando eles vão caçar um bicho assim, eles não dão aquele golpe arrasador que vai cortar o bicho no meio, que nem acontece muito no Nanatsu no Taizai, que arranca a cabeça, nada disso. Quando eles vincam a espada em alguma coisa, parece eles fazendo aquela força assim, e o bicho tentando aguentar e defende. Parece até um combate real, sabe? Se debatendo. Isso, tira a espada e, cara, é muito foda. A animação ficou muito foda. E ele também, igual eu falei, ele é um drama assim mais humano. Então, como é um grupo de adolescentes, então você vê ali, tem uma relaçãozinha ali, um romancinho de lá, um pouquinho de perversão. E tipo, parece eles tentando se virar nesse mundo medieval, tentando ganhar dinheiro, trabalhando, caçando, vivendo, sabe? Tipo, eu achei muito foda essa questão. Ele tem a ação dele, mas ele não é aquela ação super foda, mas ele tem o drama dele, ele tem aquela parte que choca o público, principalmente com relação aos personagens principais. Tem coisa ali que eles fazem, eu deixo de fazer, que choca o público. E cara, é muito bom. Ele é um light novel originalmente, ele é intrigante, cara. Ele é bom de você assistir, se você tiver paciência. Agora, se você correr atrás de sangue e aventuras e tal, você não vai ver aí. Aí você vai ver um drama com um pouco de ação. É isso que resume o anime. Você citou na questão da qualidade técnica da A1. Na verdade, a A1, pior que eu achei até estranho, ela tá fazendo uma tonelada de anime nessa temporada. A A1 ela tá fazendo isso, ela tá fazendo o Gate, né? Que todo mundo conhece. Isso. Fazendo o Erased também é deles. Eles estão fazendo bastante coisa. A qualidade técnica deles sempre foi boa. O spin-off do Fairy Zero, né? Então eles estão fazendo aí dos full length, eles estão fazendo 4, que é bastante coisa. E pegando esse gancho aí da A1, cara, eu não sei nem o que falar de Fairy Zero, porque assim, eu assisto Fairy Tail já desde o início, é muito ruim. É muito chato. Tem uma história em si ali, que o anime mesmo, Fairy Tail, já explica mais ou menos. Mas ele é muito chato, cara. Ele parece uma coisa de bebê, uma coisa de criança. E isso é uma coisa que Fairy Tail mesmo já vem fazendo. O que acontece com muito shounen. É tipo, ele começa, você vê aquele começo arrasador, aquela porradaria, é uma história cativante. As porradas são sangue pra tudo que é lado, você vê sangue no braço do cara, na cara, na perna, no peito, tudo que é lado. E conforme o anime foi passando, ele foi perdendo esses negócios. Isso acontece com muitos shounen. O Dragon Ball é um exemplo disso. A primeira série era pancadaria de tudo quanto é lado, tinha aquelas partes mais pervertidas lá do Goku. Aquela cena clássica que foi cortada. Isso. Tem a cena do Goku batendo na pepeca dela. Na pepeca dela.
disso, né, fora as lutas, que eram lutas intensas e tudo mais. Você dizer que Dragon Ball não foi glorificando mais quanto mais passou o tempo é absurdo de se falar, cara. A partir da saga do Freeza a coisa foi ficando cada vez mais sangrenta. Quando os soldados do Freeza matam lá os Namek. Então, eu acho que cena. até o Freeza. Pra mim, até o Freeza. O Cell e o Buu, pode assistir, cara. Eles são mais leves, realmente. Então, é o que tá acontecendo com o Fairy Tail. Quando cada vez mais vai passando as sagas, você vê menos violência e vira uma luta conversada. Cara, ficou muito chato isso. Bem, é um shonen, né? O Fairy Zero, ele é a mesma coisa. Só que não tem luta. Aí você tirou a luta do bagulho que tem luta. Ah, cara, eu falo pra vocês, eu perdi minha paciência, mas eu só tô assistindo porque é a saga Fairy. Rolando, você tava assistindo um short de terror, né? Ah, é verdade. Tem um que tá lançando agora nessa temporada, que na verdade já é continuação, é uma terceira temporada. Olha. É o Yamishibai, que na verdade o nome ocidental dele é História de Fantasmas Japoneses, né? E cada episódio é uma história diferente. Cada história é baseada em alguma lenda urbana, ou então algum boato que tem lá no Japão. E tem uns que são muito creepy mesmo. E alguns são um pouco bobos, que nem tem um que não é spoiler porque não é. Que é uma moça que ela se muda pra uma casa nova com o marido dela lá. Daí nessa casa ela percebe que tem um rato. Daí ela fica com medo do rato. Só que o marido dela fala que ela vai se acostumar logo, beleza. Só que depois de um tempo... Cara acomodado do caralho, hein? Puta que pariu. Então, daí ele vai viajar e ela fica sozinha na casa com o rato. Só que ela descobre que tem mais ratos. Depois das 2 semanas que o cara volta de viagem lá, a mulher se transformou num rato gigante. What? Tipo, isso daí é meio besta, é meio zoado. Mas isso não é novo, não, né? Mas eu acho que a grande questão disso aí... É novo? É novo. Que nem tá dando o próprio nome, né? São histórias de terror. Então provavelmente são coisas rumores e tudo mais que eles foram adaptando, sabe? Tipo, igual da época, sabe? Que a gente tem aqui no Brasil, sei lá, do boto cor-de-rosa que engravida as mulheres, saca? São histórias que vão sendo passadas e aí alguém pegou essas histórias, colocou numa compilação e tá animando, o que é interessante. São essas histórias curiosas e diferentes. Mas eu gosto bastante desse anime. O estilo de animação é bem diferente, não é nada do que você conhece. É muito diferente. E eu gosto, eu acho legal. E... Tinha um que passava, não tinha? No Animato, muito tempo atrás, de terror também, que contava história todo episódio. Era... Eu gostava daquela, mas eu não lembro o nome. Eu até comentei com o Léo uma vez. Era da Hellgirl, não era esse? Não era da Hellgirl. Era um outro. Que também contava terror urbano, assim, japonês, em cada episódio. Eu acho que era no Animax que passava. De terror que eu lembro que passava lá, é esse da Hellgirl, que eu acho Hellgirl eu lembro. Que não... Que eu não sei se... É terror. É mais ou menos, né? Mais ou menos, é que ele acaba virando um drama depois, né? Sim. De terror eu acho que só tinha Hellgirl, acho que não tinha nenhum outro. Então deve algum outro canal, mas não lembro qual que era. Só se for da Locomotion mesmo. Tinha um que era uma história diferente em cada episódio, que era o Pet Shop of Horrors, que passava lá também. Ah, nossa, esse você puxou do baú mesmo. Esse é muito velho. Era bem velho. Esse é um que eu me lembro que era uma história em cada episódio. O Pet Shop era bom pra cacete, cara. Ah, eu honestamente não lembro. Provavelmente eu tinha medo de assistir porque eu era uma menininha quando criança. Nossa, ele era bom, cara. Pegando o gancho do terror aí, tem o Aidin, né? Ah, o Aidin, eu quero ver esse daí. Não é a Só que ele é full CG. É a Jin, É a Jin. É a Jin ou a Aidin? A Jin. A Jin. Ele é da Polygon. Só que ele é full CG. Ele é tipo Sidonia? É o mesmo Sim. estúdio que fez o Sidonia. O Aidin, ele tem uma história
fodida, sabe? Ele é uma. Nossa! É uma história cativante mesmo. De mistério, um pouco de horror e tal. Mas aquela animação não dá pra encarar, cara. Que é meio 3D, parece uma cutscene de um jogo. É, Mas CG, né? Mas só que super mal feito, cara. Eita. Igual eu falei, o cara tipo vai dar um soco na cara do maluco. Tipo, demora meia hora pra dar um soco. Nossa, cara. Parece o Esses- estilo de animação de desenho do Homem-Aranha. Não sei se vocês lembram. Ah, você É. Aí às vezes com essa animação o personagem fica vesgo. Eu não sei por que eles fazem esse estilo de arte. Eu não entendo muito bem. É mais barato, será? É mais barato e é mais rápido. E também porque numa entrevista que fizeram, hoje em dia tá sendo mais fácil achar animador que sabe animar desse jeito do que um que sabe fazer desenhando quadro a quadro. Nossa. Tanto que, por exemplo, teve aquele filme do Skycrawlers que o próprio diretor do filme falou que ele, algumas cenas ele resolveu optar por fazer CG porque não tinha profissional pra fazer aquele tipo de animação. Ele não encontrava ninguém que sabia fazer Nossa. aquele tipo de animação. É um assunto que na verdade é bem tratado em Shirobako, né? Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo bastante, porque é um anime bem interessante. É da PA Works e é sobre o dia a dia de um estúdio de animação. Acho que Kingdom, anime Kingdom, usa esse tipo de animação. Nossa, é muito ruim, cara. Alguém tá assistindo as continuações? Alguém assistiu Assassination Classroom, a segunda temporada? Ou Gate? Eu assisti. Os Não, dois mas- estão excelentes, cara. O Gate em destaque aí, porque a primeira temporada de Gate foi mais para apresentar os personagens e o que estava por vir, né? E agora tá acontecendo as coisas. Aos pouquinhos, tudo, mas tá acontecendo. E a história tá ficando muito foda, tá da hora pra caramba. E o Assassination Classroom, ele tá na mesma vibe da primeira temporada. Tipo, se você quiser comparar com o mangá, não precisa, porque o anime ele tem um segmento diferente do mangá. Tem coisa que acontece no anime que não acontece no mangá e vice-versa. Ele tá mantendo a comédia certinho, bonitinho. Uma coisa que eu gostei do Assassination Classroom realmente foi a qualidade da animação. A animação desde a primeira temporada era muito boa. E Os personagens ficaram bem bonitos, o character design, tipo, ele é um pouco diferente do mangá. Na verdade, o mangá ele é até bem feio, né? O autor ainda não pegou o jeito de fazer os personagens bem bonitos mesmo. E o que eu gosto muito do Assassination Classroom são as vozes. Eu adoro as vozes que eles deram pro Professor Tentáculos lá, pro Karma, pro próprio Nagisa. E tem muitas vozes boas no anime. Gate eu assisti só uma parte da primeira temporada. Eu li o mangá, né, os dois, tanto o Assassination Classroom quanto o Gate eu li o mangá. Eu ainda estou lendo, né, porque eles não terminaram. Mas o Gate me deixa feliz que o character design é um pouco diferente do mangá. No mangá ele é um pouco feio. Tem gente que gosta, mas eu acho ele um pouco feio. Meu favorito ainda é do Light Novel. Eu acho a arte do Light Novel bem bonita. Se tiverem chance de dar uma olhada, dar uma pesquisada no Google, deem uma olhada. Realmente é bem bonitinho o estilo da arte. por último é aquele Saija como Raina Bahamut. Ele é um harém, né? O protagonista é fodão, mas as meninas são boas também. Elas não são só o sexy appeal, a comédia ali, não. Elas lutam, elas salvam o personagem, elas são da hora. Tem uma história bem legal, assim, de queda de reino, e o outro se reergueu. O personagem principal, ele é um príncipe de um reino caído, então as pessoas olham ele com um pouco de preconceito. E tudo isso daí, é da hora. 私の中の確かくしゃくしゃの影ようが止まらない私をもっと高ぶらせてみてほしいな Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, que bom. Nossa, eu não lembro o que eu ia falar, cara.